Converte TV e Rádio apresenta Docas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor nesta tarde, mais uma quarta-feira. O programa Dorcas Levanta-te. Pai, quero te engrandecer, te glorificar, te exaltar. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a ti, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Oh, Pai, tudo é para o Senhor nesta tarde. Cada louvor, palavra. Oh, Senhor Deus, tudo que vier sair da nossa boca, Pai, que venha alcançar vidas. Hoje é tarde de cura, Pai. Cura na alma. Oh, cura de enfermidade, cura de doenças, Pai. Em nome de Jesus há poder. Pai, guarda-nos. Nos reveste, Pai, neste dia. A minha vida, a vida da missionária Cristiana, os filhos dela, o meu esposo, meus filhos, pastor Aleluia, Jorge, Pai. Sua esposa, seus filhos, o ministério, Pai dele, Pai. Pai, alcança as vidas nos hospitais, onde esteja um enfermo, cura, liberta. Oh, Pai, neste momento visita os hospitais, os presídios, os orfanatos, os asilos, os moradores de rua. Pai, os desempregados, Senhor Deus, abre porta onde não há porta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esta tarde, Senhor, viemos sim, Senhor, nesta tarde, Pai, engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigada, Senhor, por ter trazido até aqui, Senhor. Pai Santo, poderoso, Deus conosco. Obrigada, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, neste momento, no Facebook, YouTube, Pai, aqueles que vão assistir a Tua palavra, que é aqui que sai daqui é Teu, porque a glória é Tua, que a Tua palavra diz que você não divide Tua glória com ninguém. Abençoa, Senhor, a todos aqueles, Senhor. Abençoa o pastor Jorge. Abençoa a missionária Ana, Senhor. Abençoa a minha família, Pai. Aqueles, Senhor, que estão com os olhos cegos espirituais, que vêm abrir as suas mentes e coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Então, esse louvor foi do meu batismo. Foi lá na presbitério. Levanta a mão do seu irmão. O Senhor está aqui. Deixa Ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Levanta sua voz e hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. chegou a sua vez. E hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas da vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha Deixa subir esse clamor até o trono de Deus. Deus vai mover na sua vida. Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia. Jesus está aqui. Oi, vai lá, eu peço para ela. Quero saber. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas.
Levanta bem alto as suas mãos. Comece a orar. Comece a orar pelo Brasil. Está chegando um momento, um dia em que Deus vai mover no nosso país. Deus vai mover na sua vida. Deus vai mover na sua família. Deus vai mover na nossa cidade. Deus vai mover no nosso país. Comece a profetizar, meu querido. Profetiza o mover de Deus. Profetiza o mover de Deus. Levanta a sua voz. A unção profética está sobre nós. Declare o mover de Deus. Move, Senhor. Move de norte a sul, de leste a oeste. Move a nossa nação. Move as águas do Espírito, ó Deus. Move, ó Pai. Em nome de Jesus. Este mover do Espírito de Deus. Vamos cantar 2 a 2. Abraça seu irmão, cante, profetizando. Move as águas, ó Deus. Move as águas. Move nas nossas famílias. Move neste país maravilhoso. Move no Brasil, ó Deus. Continue orando com seu irmão. Passe alguns minutos orando. Fala, Deus, move na minha vida, move na nossa família. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, Deus maravilhoso. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube. E todos que ouçam a palavra do Senhor. Aqui fala de Isaías, o profeta Isaías, que durante o seu chamado ele teve uma visão, trono de Deus, contemplou Serafim, que proclamava sua glória, que está no livro do profeta, está no livro de Isaías 6, de 1 a 11, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafim estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. À base do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Amém? Aqui a palavra do Senhor, a visão que Isaías teve, deu essa visão a Isaías, ele já provendo do povo de Israel, porque eles não queriam se arrepender, eles continuam no pecado. E aqui o Senhor, quando ele fala, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habita no meio de um povo de impuro lábio, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Isaías é filho de Amós. Ele exerceu seu ministério na época do rei Uzias. O nome, que aqui Isaías ele fala de, é como juiz, é como aquele profeta que falava, se arrepender que o Senhor olhar, ver o coração para o Senhor. Eu imagino assim, eu creio assim, que calava um povo muito rebelde, que ia contar do Senhor, que o Senhor ia fazer, mas ninguém queria ouvir. Queria continuar no pecado, fazendo todos os seus olhos o que eles desejavam dele próprio. E aqui o Senhor, quando apareceu para Isaías, ele não contaminou com o povo de Israel, porque Isaías ele tinha uma intimidade com Deus. Então ele tinha a santidade. Né? E era isso que o Senhor tinha mostrado para Isaías, fazer com aquele povo, porque se ele não se arrependesse do que eles estavam fazendo, eles iam ser levados, como o Senhor já diz aqui, que ia ser levado como ele foi levado da escravidão para a Babilônia. E aqui o significado do juiz, que ele só era juiz, juízo, Isaías, que ele era dizer era juízo. Como significa juízo, significa faculdade intelectual que permite julgar e avaliar com o coração. Então ele falava ao povo do que ia acontecer, que a pessoa se arrepender, mas ele não se arrependeu. É tanto que no capítulo 5 ele diz assim: ai do que o mal chama o bem e o bem mal, que faz da escuridão luz e da luz escuridade. Porém o amargo pode por doce e o doce por amargo. Ai do que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então o povo não queria, eles continuaram, queriam viver como eles viviam, daquela forma que não era temente ao Senhor, que não era como o Senhor queria, porque o Senhor, como Isaías, ele era um profeta do Senhor. E o Senhor, ele deixou que, como ele viu, né, o Senhor que estava como os anjos veio que cobriam o Senhor, mas ele só via só os pés do Senhor. E aqui ele diz que ele tinha, como se fosse, ele tinha uma santidade com o Senhor, ele tinha uma intimidade. E isso é o que o Senhor quer hoje, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente tenha santidade com o Senhor, porque naquela época o povo não tinha. Hoje também é a mesma coisa. É só a chave de carro, chave de casa, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, Ele quer, mas é como espiritualidade. Né? E o povo era cego, a cegueira espiritual estava naquele povo. Em Isaías 29, 9 e 13, que diz assim, rapidinho, falando assim, Isaías 29 e 9, que diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbado estão, mas não de vinho, ando cambaleando, mas não é de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes.
Toda a visão já se tornou como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro do que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, que maquinalmente aprendeu. Então, aqui, o povo fala, aqui o Senhor, como hoje, que vão para a igreja, mas vai lá eu vou só para não ficar em casa. Aí fica. E o Senhor, ele não quer isso, né? Muitos estão lá, louvam, pregam, mas o coração está longe. Mas não, ele só quer pregar, boniteiro, quer pregar, chave de carro, chave de casa, coisa isso que o povo quer ouvir. Mas não é isso que o Senhor quer que a gente ouça. O que ele quer é a sua vida, a sua espiritualidade. O que é que ele tem uma intimidade com o Senhor, né? É santidade, obediência. É isso que o Senhor quer, é obediência. Aqui ele fala em Isaías 2, como o rei Uzias, quando ele... Vamos aqui rapidinho. Em Isaías 2, que fala assim... Isaías 2, ou Segunda Crônica, perdão, irmã. Segunda Crônica, 26:16. 26:16, 6 e 8. Diz assim... 2:6. Segunda Crônica, 2:6 e 8. Vinte e seis, 16. Aleluia, gente. Só que nem Ana. Vai dando glória, gente. E diz assim: aleluia. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, por 80 sacerdotes do Senhor, homem de maior firmeza, e resistiam ao rei Uzias. Ele disse: serão a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para esse mister, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou-se e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, gente, é como eu tinha acabado aqui daqui, que às vezes ele era temente ao Senhor, Uzias, mas teve depois que ele começou, como foi, ele que está se engrandecendo, mas não era ele, era a glória de Deus, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, então ele se achava o tal, ele estava se achando mais do que o Senhor. Então o Senhor pegou e colocou a lepra, né? A enfermidade em Uzias. E aqui é como a gente não pode ter só o eu grande. Porque muitos que estão lá no altar acham porque tem uma coisa mais do que o outro, aí se acha que está o grande, que acha que tem, porque eu prego melhor, porque eu louvo melhor, porque eu sou o melhor. Então não é você, é o Senhor, porque Ele não dá glória, Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então vocês, que esta tarde vocês possam ter a sua intimidade, o seu coração para o Senhor. E se tiver aquilo que tiver que achar, peça ao Senhor e Ele responderá. Então não deixe que nada fique na frente de Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém.
o profeta Isaías, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Era a sua santidade. Então a gente vai guarda a sua santidade. Tenha intimidade com o Senhor. Hoje, no tempo de hoje, é a mesma coisa com o tempo como ele estava aqui na palavra em Isaías 29. É agora, que é a segunda vinda do Senhor. Naquela época, quando o Senhor falou ao profeta Isaías, era quando foi levar aquele povo em 6, que era levar aquele povo para o cativeiro da Babilônia, né? E aquele povo de Israel, que eles se misturavam com o povo da Babilônia, começaram a pecar, a fazer tudo que era errado aos olhos de Deus. Mas tinha aqueles também que não se ajuntou, ele não se misturou, como Daniel, o profeta Daniel. Ele não se misturou. Ele, Sadraque e Abidnego, não se misturaram com o povo da Babilônia. Eles não viviam como o povo da Babilônia. Eles estavam ali junto, mas eles não coabitaram, não viveram como o povo que estava pecando junto com o povo da Babilônia. E o Senhor, ele é como o tempo de hoje. Não se mistura, porque tem muitos aí, agora é tanto gospel, até motel gospel, pastor Jorge. É tanto gospel. Então não deixe que o mundo entre na igreja, entre em você. O Senhor, a gente somos diferentes daqueles. Então não deixe que o mundo não se misture. Não é dizer que não vou falar que aquela prostituta, eu não vou conversar com aquele. Não é isso. Eu estou falando o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda a sua santidade. Guarda seu coração a Deus. É difícil na época de hoje? Porque nós todos estamos sujeitos a pecar. Eu estou sujeita a pecar, Ana também está. Mas o que a gente pede, peça ao Senhor. Senhor, aquele que o Senhor acha que não tem jeito, Senhor, o meu corpo tira, limpa. Eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. Então, peça ao Senhor que Ele tira. Ele tira. Então, tem que estar sempre na presença de Deus. Eu vou para o monte. O monte é na sua casa, meu irmão. O monte é na sua casa, é no seu quarto. Não é contra quem vai buscar o Senhor no monte, mas o monte é na sua casa. O Senhor quer de qualquer forma que você busque, porque você tem o coração ligado a Deus, não ao mundo. Amém? Que esta tarde você possa tirar os olhos, tirar a cegueira espiritual, a hipocrisia. Como hoje a gente só vê hipocrisia, a hipócrita. Então, que tira a cegueira espiritual, que a gente venha ter, você venha ter uma coisa com Deus. Você venha ter uma intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer. A partir de hoje à tarde, peça perdão, que você tenha a intimidade com Ele. E diz, Senhor, estamos aqui, eis-me aqui. É o Senhor me usar conforme a tua vontade e não a minha. Amém? Você vai esse louvor e que vai ao seu coração. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não
Vou, só um instantinho. Corta para Então, o ela. louvor diz tudo, que morra que cresça o seu espírito, não que cresça a sua carne, é espiritual, que a gente que venha ter a sua comunhão com o Senhor. Amém? Ô, glória, vai dando glórias. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos agora para uma palavra da parte do Senhor, né? Que o tema é: Jesus te cura das doenças e liberta das enfermidades. Vamos lá para Mateus 8,16, que diz assim. Aleluia. Aleluia. Ela começa em Mateus, depois ela vai... Ô, glória. Hoje eu tô calma. Vai dando glória, é tarde de Glória cura. a Jesus. 8,16, que diz assim, a palavra do Senhor. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Que está em Isaías 53, 4, 5. Amados, eu vou dar aqui doenças. Doença é algo, é um sinal ou sintoma específico que afeta uma pessoa. E a enfermidade, ela é diferente. A enfermidade, eu fui procurar ver, é um mal que ele se alastra, é algo que ele permanece. Porque a doença, ela vem e a doença logo se cura. Tem a medicina, a sabedoria que Deus dá aos homens. E eles, muitos, produzem o remédio, ou uma terapia, ou algo que se faça e ali se é curado pelo natural. Mas a enfermidade que vem espiritual no corpo do homem, da doença, ela não curada, ela pode ocasionar a enfermidade. E a enfermidade, ela só é curada por Jesus. A enfermidade, ela não sai no natural, ela não sai com remédio. É só Jesus para curar. Nós vamos entender nessa tarde, amados, a doença e a enfermidade. E tem muitos cristãos acometidos. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Então, você tem que entender que muitas vezes você se está com um resfriado ou alguma doença por uma falta de alimento, porque a gente tem que respeitar algo que venha do natural e tem um lado espiritual. No natural é aquilo que o organismo precisa. Se nós comermos comida saudável, tivermos uma vida diária, dormir certinho, atividades físicas, então nosso corpo, vamos estar também ajudando o nosso corpo. Mas, amados, tem doenças que ela vem através do espiritual. É na mente, é algo que, como a medicina já reconheceu, são doenças psicossomáticas. São doenças, amados, que através de uma mágoa, rancor, ódio, ira, peleja. Então, isso no corpo do ser humano, ele não aguenta. A mente, ela não reconhece, ela começa algo estranho, porque são sentimentos. E é lançado para o corpo. E isso vai trazer e acarretar no nosso organismo enfermidades. Então, amados, vamos ver aqui um tipo de doença natural. Vamos lá para um cego de nascença. João 9, que diz assim, o Evangelho de João 9. Vai dando glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. João 9, do 1 ao 3, que diz assim... ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amado, nós vamos ver no 9:7, quando diz assim, para a gente caminhar um pouco mais na Bíblia. Então lhe disse: vá. Isso Jesus dizendo ao cego: vá, lavar-se no tanque de Siloé,
que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou-se vendo. Aqui foi a instrução do Senhor, que o Senhor aqui fala um pouco anteriormente, quando Jesus disse assim para ele: quando nele nem os pais pecaram, então o dia precisamos, Jesus disse assim, realizar a obra daquele que me enviou. E a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus, ele está aqui instruindo aos seus discípulos acerca do que houve com aquele homem. Ele era um cego de nascença, ele já nasceu cego, mas aquilo era para que se cumprisse a obra na vida daquele homem. Então não havia assim um pecado, nem seus pais, nem seus pais o pecaram e nem ele pecou, mas ele nasceu assim. Então, essa doença que ele tinha, que são as doenças oculares, tem pessoas que nascem normal, vendo, daqui a pouco vem uma doença ocular, e essa doença traz a cegueira se não ser cuidada. Mas nem sempre a doença, como aqui esse cego de nascença, ela se torna uma enfermidade. É espiritual, é algo, tem pessoas que vêm, ela tem um problema ocular e não cuidado, mas nesse caso aqui, a gente não sabe, a Bíblia não relata, se dentro do ventre, algo que se faltou, né, na gestação, um alimento ou algo, e afetou a visão desse cego de nascença. Vamos aqui para um tipo de enfermidade. Aqui é espiritual. Vamos lá para João, voltando um pouco, 5, do 1 ao 9, que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Amados, tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grandes números de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e ele esperava um movimento nas águas. E aqui o texto relata que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos, amados. Quando viu deitado Jesus e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se. Como é o nome desse programa? Levanta-se, Dorcas, né? Pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Mas, amados, vamos ver aqui o versículo seguinte. Aleluia, no 5:2, né? Que diz assim: perto dali as ovelhas, um tanque que aramaico chamava Betesda, casa de misericórdia. Agora, amados, vejamos aqui o que Jesus sumiu, e aquele homem, muitos se perguntaram, porque era sábado, e sábado não se podia fazer milagres, nada. Sábado era consagrado ao Senhor. E muitos ali questionando, Jesus saiu, ele: não sei quem foi, alguém mandou pegar minha maca. Eu peguei minha maca e saí. Mas, amados, aqui no versículo 14, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar. Então, o que é pecado? Pecado são demônios, são espírito maligno que entra na vida do homem. Então, esse homem, a Bíblia não diz que ele era de nascença, também não relata aqui o texto qual a idade ele tinha. Mas se diz o texto, relata que ele tinha 38 anos que havia acometido dessa enfermidade. Mas Jesus aqui nos deixa a ver que este homem, ele pecou. Então, ele se tornou paralítico devido ao seu pecado. Porque foi que eu disse há pouco instante que não existe maldição sem causa, né? Então, no caso desse paralítico, do tanque de Betesda, esse paralítico aqui, ele sim havia cometido um pecado. Então, amados, para que algo pior não lhe acontecesse, Jesus o advertiu
que ele não pecasse mais. Jesus diz isso. Mas, amados, vamos aqui entender, né, as enfermidades por espírito. Eu vou citar aqui alguns versículos na Bíblia que informa sobre os espíritos que acometem, mas que nem toda doença ela é espiritual. Se você não se alimenta bem, se você não tem atividade física, vai engordando, né? Pegando uns quilinhos, gosta de uns docinhos, de uns brigadeiros. Eu conheço uma pessoa, né, que depois do almoço adora uns brigadeirozinhos, mas tem que ter cuidado para não pegar uma diabetes. Aí, quando vir, né, a glicemia ficar alta, não foi demônio, foi você que não se cuidou. Vem uma legalidade. Se você não reconhecer que está agindo errado no seu corpinho, aí sim pode vir uma enfermidade espiritual. E Satanás lhe lançar uma diabetes de 2º grau. Você vai ter que viver, como os médicos dizem, não há cura. É acima de insulinas e insulina. Mas há um Jesus que um dia pode lhe curar se você crer. Amém? Então, amados, vamos lá para ver as enfermidades espirituais. Lucas 8:2. Vamos lá, o médico está aqui. Aleluia. Aleluia, adoro. Eita, Jesus lindo. Jesus que cura. Disse-lhe assim: tem compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo. Oxe, Lucas não, Marcos, Jesus. Aleluia. Chega aqui. Lucas 8, Jesus, não é Marcos não. Eita, glória, cura. 8:2, que disse assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Olha aqui, espíritos, olha, vejamos o que o texto está dizendo. Havia algumas mulheres, não relato nomes delas, mas aqui está dizendo que havia sido curada de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia sido também 7 demônios sido expulsos por Jesus. Vejamos aqui também Lucas 13. Aleluia. Lucas 13, 11 e 12, que diz assim: ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos e não andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Amado, vejamos, era uma doença que a mantinha curvada, mas essa doença passou a ser uma enfermidade, um espírito maligno. Então, amados, vamos aqui para Isaías, né? Eu não vou voltar lá por causa do tempo, mas Isaías 53, 4, 5 diz que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que as nossas enfermidades são os pecados. Jesus não tinha um pecado, mas Isaías, o profeta, ele já estava relatando a vinda de Jesus, o que ele naquela cruz do Calvário representa sobre nós pecadores. Então ele levou as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo da paz, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas pisaduras somos sarados, somos curados. Amados, 1 Pedro 2,24 também fala que Jesus, Ele nos cura. Vamos lá para 2 Pedro 2,24, que diz assim, olha, cai lá nele, oh glória. Aleluia. 2 Pedro 2,24, ou 1 Pedro 2,24, que diz assim: Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, o madeiro, a fim de que morremos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês fomos curados. O que eu falei, amados, eu falo, mas é bom a gente ver o que está na palavra, na Bíblia. Tudo que temos que falar tem que estar em linha com a palavra. Então, vamos aqui. A doença, se não tratada, ela gera uma enfermidade. Mas, amados, eu quero também aqui falar sobre uma doença que no século XXI, o Brasil, o número de quadros que cresceu há 16 anos, eu fui pesquisar, 705%. Em 16 anos, o problema atinge principalmente a juventude, que é a depressão. Amados, o que é a depressão? Amados, uma tristeza, uma decepção, algo que ele vê na sua alma.
E isso vai estar na sua mente, Satanás trabalhando na sua mente. Satanás trazendo desânimo, lhe botando para baixo. Começa assim. E Satanás vai trabalhando, porque ele trabalha lançando seus dardos inflamados do maligno. Satanás, ele é o acusador. E ele começa a dizer, às vezes, uma porta que não se abriu. Aí você vai começar a dizer, eu não sou capaz, eu não tenho estudo. Aí você vai se sentindo. E se isso você não reconhecer, que Jesus, ele lhe fez grande. Jesus, ele se assentou à direita de Deus Pai. E ele está lá guardando moradas para mim e para você. E sabemos que somos filhos, reconhecer isso, amados. Ela vem. Depois vem a depressão. Depois da depressão, amados, a opressão. Aí você vai ver muitas pessoas, depois da opressão, que é o estado final, muitos se matam. Muitos tiram a própria vida, muitos pulam de um prédio, pulam de um rio, muitos botam uma corda, se enforcam, tomam remédios para se matar. Enquanto muitos, amados, estão aí há anos, num quarto escuro, não saem, ou nas suas casas. Muitos não querem congregar porque se decepcionou com o pastor, com o irmãozinho, com o dirigente de círculo de oração. Às vezes não escuta uma palavra dita, você não estava preparado, você não libera o perdão. E amados, essa doença a medicina já reconheceu, são doenças psicossomáticas. Elas são doenças da alma. E a alma, ela clama por Abba Pai. Esse Jesus que nos cura, nos liberta. Às vezes você foi abusado na infância. Às vezes na infância você foi abusado sexualmente ou verbalmente. E aquilo você trouxe. Às vezes você na sua infância você ouviu palavras de derrota. Você não vai ser nada, você não é ninguém. Você nunca vai conseguir nada. E você cresceu hoje. E você vai arranjar um trabalho. E nada, as portas se abrem, não para no emprego. Mas, amados, eu creio em um Deus, aquele que cura, aquele que mesmo que uma palavra liberada, e Satanás pegou essa palavra e veio sobre sua vida, Jesus é aquele que cura. E nesta tarde, Deus te pergunta, o seu tanque de Betesda, a casa de misericórdia, é o Jesus. Ele estava ali há 38 anos, amados, um espírito a mantinha ali aprisionado. Mas Jesus chegou e disse, larga sua maca. Porque muitas das vezes nós estamos se agarrados na nossa maca. Foi aquela palavra, minha mãe dizia que eu não ia ser feliz com homem nenhum. Mas amados, quando Jesus chegou ali naquele tanque, não se precisava esperar um anjo, mas ele disse, eu sou o grande, o Deus que estou acima de todas as coisas. Seja curado. E nesta tarde o Senhor lhe diz, como ele perguntou, você quer ser curado? Cris, você quer ser curado? Pastor João, você quer ser curado? Glória a Deus. Aleluia. Jesus está lhe perguntando nesta tarde, amados, quer ser curado? A cura está aí. A cura é para todos. Amém. Salmo 103, ele diz, vamos lá para Salmo 103. Não anotei aqui não, mas o Senhor está falando. Salmo 103. Oh, glórias. Aleluia. Glória. Veja o que o Senhor diz. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Amado, Jesus diz assim, bendigo o Senhor a minha alma. Olha aí falando sobre alma. Bendigo ao Senhor do meu ser. Bendigo ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E Ele perdoou todos. Ele perdoou todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém. Amado, Jesus está dizendo aqui algumas doenças. Eu vou curar uma gripe. Eu vou curar... Não. Todas. Ele é quem o quê? Perdoa. O nosso Jesus, ele é Jesus de perdão. Ele perdoa todos os seus pecados. Só basta você se arrepender. Reconhecer, amados. E dizer, remédio está aqui. A gente tem que agir também com sabedoria. Eu estou enfrentando uma enfermidade. Mas Jesus disse em Isaías 53 que ele já levou sobre si. E comece a declarar sobre a palavra. Ali era o anjo que movia-se as águas. As águas representam no profético povos. E os povos estavam ali. Porque ali no tanque de Betesda diz que havia muitas pessoas doentes, mancos, paralíticos.
E o que chamou a atenção foi esse homem, porque o Senhor viu na certo o clamor deste homem. Quantas vezes esse homem não me diz, quantos estão passando na minha frente e eu não sou curado? A Bíblia não relata, mas eu fico imaginando que ele ficava, Jesus, Jesus, ele já ouvia falar de Jesus. Ou no mínimo ele sabia que existia um Deus. Ele já ouviu, quantos não ouvem falar de Deus? Muitos conhecem Deus de ouvir falar, mas não conhecem o Deus de perto. E esse homem, esse paralítico, há 38 anos no tanque de Betesda, amados, ele teve um encontro. E quando temos esse encontro, quando nós estamos, a palavra que representa Jesus, o pão da vida, amados, você é curado. Você é curado da alma. Você é curado de uma palavra, amados. Quantas pessoas má que liberam palavras de maldição. Mas, amados, se a gente acatar essa palavra, Satanás pega e vem sobre sua vida. Mas quando você diz, Jesus é o meu Deus, o meu Salvador, aquele que ele diz na palavra no Salmo 103, que ele me perdoou, que ele curou todas as minhas enfermidades, eu tomo posse dessa palavra. Amém. E digo, depressão sai da minha vida, enfermidade, aquilo que esteja errado na sua vida, você vai largar essa maca hoje. Como esse homem no tanque de Betesda, amado, largue sua maca. Às vezes sua maca é a falta de perdão. Às vezes sua maca é o ódio, é a inveja, é a ira, é a peleja. Isso está lhe deixando doente, está lhe deixando enfermo. E desta doença, ela vai vir o espiritual. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E que nessa tarde, amado, você seja curado. Você seja liberto. Pega aí sua água, vá. Pegue sua água pela fé. Não sou eu não faço nada. Mas no nome de Jesus, pode todas as coisas. A água está se movendo. A água também significa a unção do Espírito Santo. Então consagre a água, consagre algo e diga, Senhor, estou tomando esse comprimido com essa água, mas pela tua palavra, como aquele rapaz, você vai pegar o seu comprimido pela fé. Porque cristão tem que ser louco, tem que bradar. Tem que ser diferente. Você vai pegar esse comprimido e vai dizer, essa é minha maca. E hoje, em nome de Jesus, eu não vou precisar mais se mover essa água. E toma esse comprimido e comece a declarar. E Deus, ele vai lhe dar sinais de cura, sinais de libertação. Se for espiritual, esse demônio vai sair. Se for só uma doença, amado, Jesus, ele cura todas as doenças. Porque ele é o meu Deus, o nosso Salvador, e nele podemos todas as coisas. Não aceite essa enfermidade mais na sua vida. Sobre o seu casamento, às vezes seu casamento está caminhando e está lhe deixando doente, está lhe deixando uma pessoa, uma mulher almática, uma mulher deprimida. Amados, largue essa maca, largue essa ira, largue o ciúme, aquilo que está lhe deixando doente, que está lhe trazendo enfermidades espirituais. Amados, não se paralisem. Pegue essa maca hoje e ande. Amém? Amém. Vamos pro louvor, porque Deus é aquele que te cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar, e na caixa das lembranças lembrei do teu
Ô glória! E lembrando, amados, que Jesus, ele fez esses milagres, essas maravilhas. Jesus curou, Jesus libertou as enfermidades por espírito maligno, e ele nos deu uma ordem, que está no livro do Evangelho de Marcos 16, a partir do versículo 15 ao 20, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Vão pelo todo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo venenoso mortal não lhe fará mal nenhum. Impusarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Amados, depois de lhe terem falado, o Senhor, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que acompanhavam. Amados, isso é real, a palavra do Senhor. Amados, Deus, Jesus, está sentado à direita de Deus Pai. E eu e você somos esses que vamos levar a boa nova. Aqui é um canal que estamos pregoando o Evangelho do Senhor. Deus já deu unção de cura sobre nossas mãos. Se a gente crê, os sinais seguirão. E amados, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. E amados, eu vivenciei isso no sábado. Que algo mortífero que você beber... Amados, eu fui no centro e eu sempre pergunto ao Senhor onde comer, onde beber. E eu bebi uma água de coco no centro. E amados, na hora o Espírito Santo de Deus me incomodou. Não demorou muito tempo, eu entrei no carro, senti aquela ânsia de vômito. E eu fiquei ali repreendendo aquele mal. Quando eu olhei para minha filha de 4 anos, minha filha vomitou meu carro todo. Amados, e Jesus me testificou que aquela água é consagrada. E eu repreendi o mal. Minha filha, para a glória do Senhor, botou tudo para fora. Porque nós temos que viver a palavra. E agradeço e glorifico ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, agradeço por mais um programa. Senhor Deus, eu sei que pessoas foram curadas, foram libertas de alguma enfermidade que Satanás colocou sobre suas vidas. E Senhor, saímos daqui em posse de vitória. Nos traz para nossas casas embaixo da tua poderosa mão. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Pai, livra de todo laço, de tiro. Oh Pai, aquilo que está preparado o Senhor vai nos livrar. Oh Pai, abençoa este lugar e cada um que vai apresentar o programa, Senhor. Apresenta a vida da missionária Cris, em nome de Jesus, ao pastor Jorge e todos que vão ficar aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Não, vamos embora. Glória a Deus. Amém. TV Converte apresentou o programa Dorcas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia. Viver cantando, pensa que todo tempo foi só alegria e que nessa vida